Oi, boa tarde. Me chamo Ana. Vou apresentar um pouquinho de como vai funcionar o nosso painel. A gente vai falar sobre acolhimento, superação e vida pós-diagnóstico. O nosso painel ele é em 2 módulos, pessoal. Então, a gente vai fazer o primeiro módulo, com as meninas falando como que foi o acolhimento delas no momento do diagnóstico e durante a vida. E o segundo módulo, a gente vai falar como que foi a reintrodução na sociedade após o diagnóstico de câncer, o pós-câncer, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho. Esse painel hoje é do Comitê de Pacientes da Abrale. Nós somos um grupo de pacientes ativistas que defende a causa do câncer, levando informação segura e correta para pacientes e familiares que buscam, às vezes, um acolhimento nesse momento difícil. Eu fico nervosa nesse momento difícil. Eu queria que o Comitê de Pacientes levantasse para todo mundo conhecer quem nós somos. Pode sentar. Atualmente somos em 26 membros. Não estamos todos presentes, mas aqui a gente está representando a todos nós. A gente vai falar sobre a importância do acolhimento. E, para contextualizar isso, a gente vai colocar um vídeo para trazer um pouquinho de todo o comitê para vocês. O que é o acolhimento para você? O Comitê de Pacientes da Abrale ele é composto por pessoas que ainda vivem ou viveram com câncer e doenças hematológicas. Somos pacientes ativistas que transformamos nossas histórias em testemunhos de superação e acolhimento ao próximo. E hoje trouxemos nossos amigos do comitê para contar para vocês o que significa acolhimento para cada um de nós. Acolhimento para mim é esperança. É quando alguém diz: eu tô aqui. Você não precisa de passar por isso sozinho. Acolhimento para mim é humanidade, é generosidade, é se colocar no lugar do outro. Para mim, acolhimento significa generosidade. Um ato generoso de alguém pode transformar a vida dessa pessoa. Acolher para mim é mostrar para o próximo que naquele momento tão difícil, ele não está sozinho. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu mais precisei, fui acolhido, nunca me senti só pelos meus amigos, familiares, desconhecidos e principalmente por Deus. Para mim, o acolhimento é como se fosse um abraço, só que através de palavras. Acolhimento para mim é amor, é se sentir bem diante das pessoas que você compartilha a sua história, é você não ser julgado, é sentir como se fosse um abraço. Acolhimento para mim é validar o que o outro sente. É escutar com o coração. Acolhida é colo de mãe. Acolhida é amor. Definir acolhimento em uma palavra, para mim, é empatia. É a pessoa que acolhe saber se colocar no lugar do outro. Acolhimento, para mim, é uma troca de experiência entre ambas as partes. É um vínculo que se cria, é um laço especial de amor. É realmente se colocar à disposição para tentar aliviar as aflições de outras pessoas. Acolhimento para mim é refúgio. Acolhimento para mim é amor, é saber ouvir e compreender as necessidades do próximo. É estar presente, é dividir os momentos difíceis, os momentos alegres, é pegar na mão, é participar. Acolhimento para mim é um abraço, aquele abraço de corpo e alma. É presença, é cuidar, é receber. Faz toda a diferença. Uma palavra que define acolhimento para mim é cuidado. Acolhimento é envolver, é proteção, é aceitar o outro do jeito que se é, oferecendo suporte emocional para que a pessoa se sinta ouvida, compreendida e aceita. Acolhimento é empatia. Acolher, para mim, é olhar sem julgar, é transformar
os momentos difíceis num verdadeiro encontro de humanidade. E isso, para mim, é parte do verdadeiro sucesso. Acolhimento, para mim, é abraço de alma, que envolve e aconchega. Acolhimento para mim é amor, em sua forma mais pura e genuína de si. Acolhimento para mim é abraçar, porque a dor é única, mas o abraço, ele vem do outro. O abraço cura a saudade, o abraço cura a dor, o abraço acolhe. Escutar com o coração, abraçar com o olhar e fazer o outro se sentir importante. Acolhimento é amor, carinho. Estar por inteiro nessa escuta e, quando necessário, encaminhar o acolhido para ajuda especializada. Significa abraçar as indiferenças, entender, compreender, respeitar e, acima de tudo, apoiar. E durante nesse painel, vamos falar mais um pouquinho sobre a importância desse acolhimento e a diferença que ele faz para nós, pacientes oncológicos. Como eu expliquei para vocês que o painel vai funcionar em 2 módulos, eu convido a Raquel para administrar essa primeira parte. A Raquel, ela é a nossa coordenadora, junto comigo, do Comitê de Pacientes da Avrale. Boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, também o pessoal que está nos assistindo de casa. É um prazer estar aqui com todos vocês. Desde já eu quero agradecer pela confiança, né, de todos, de poder estar aqui moderando justamente com essas mulheres incríveis hoje que compõem o nosso palco. E dizer que é um assunto tão importante e tão relevante, né, para todos nós. Então, quero agradecer a todos que se disponibilizaram em estar aqui hoje no nosso painel, né? Então, uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui. Muito obrigada, que está assistindo também a gente aí de casa, online. E é interessante, né, pegando um pouco da deixa, né, do vídeo, em que o comitê, né, trouxe aqui a sua percepção relativa a acolhimento. Nós podemos dizer que o significado de acolhimento, né, é ação e ato de receber. Só que nem sempre, né, meninas, é fácil a gente receber acolhimento, né? E o nosso tema hoje desse painel é Juntos na Jornada, acolhimento, superação e vida após o diagnóstico. Esse tema foi pensado com o intuito de alcançar familiares, pacientes e toda a rede de apoio, né, daquela pessoa que está precisando de cuidado. E pensando nesse tema, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para a Fafi, relativa à importância, Fafi, do acolhimento na sua jornada de diagnóstico e tratamento. Nós acompanhamos um pouquinho da sua história, e para quem não conhece a história da Fafi, né, que na verdade é Fátima de Janira, mas carinhosamente chamamos ela no Comitê de Fafi. Eu convido a todos também para acessar, né, a TV Avrale, que tem ali contando um pouquinho da história. Mas, Fafi, eu queria que você falasse qual foi a importância, né, para você relativa ao acolhimento dentro da sua jornada de diagnóstico e tratamento. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. Eu sou a Fafi, eu tenho 70 anos, sou casada há 44 anos, tenho três filhos maravilhosos e 5 netos. E uma das minhas netas veio aqui me prestigiar. Eu fico bastante emocionada com esse carinho. E eu estou diagnosticada desde 2009, portanto, há 16 anos. Foi num exame de rotina, onde eu estava no último dia para vencer a guia do médico e falei, vou fazer isso aqui hoje, senão vai me dar mais trabalho. E logo em seguida eu recebi a notícia do laboratório que eu deveria procurar um médico. Eu já tinha vários sintomas, mas achava que era da vida corrida. Todos nós temos uma vida corrida. E fui internada no mesmo dia. Ocorre que 2 dias depois
de fazer longos exames, a doutora Karen, na época, chegou bem cedinho, porque médico acho que acorda com o galo, com a galinha, porque ele chegou no quarto 5 horas da manhã, né? E aí veio me contar essa notícia. Não me impactou muito, porque eu sou bastante resistente, já tinha vivido vários outros problemas que me levaram a internações. Então, mais uma para a fatura, vamos pagar esse cartão de crédito logo então. E a médica viu que eu estava com o notebook na mesinha, trabalhando, e ela falou, olha, eu tenho 2 notícias boas, 2 notícias, uma boa e uma ruim. Ok, vamos pela boa primeiro. A boa é que essa doença que você tem, você não vai morrer disso, você vai morrer com isso. Eu falei, que ótimo, então pode mandar ruim, não é verdade? E aí ela disse da leucemia, mieloide crônica, ok, tal. Aí ela viu o notebook ali na mesinha, ela falou, olha, se você quiser mais informações, você entra nesse site, Abrale. Eu falei, tá, tudo bem. E ela saiu do quarto. Não ficou nem 5 minutos lá. Não falou o que ia acontecer, o que não ia. Entra nesse site. E eu digo para vocês que o meu primeiro acolhimento foi a Abrale. Porque o conteúdo que havia dentro daquele site sobre leucemia mieloide crônica me empoderou para eu dar notícia para a minha família e, assim, eu acolhê-los. Porque, de repente, eles poderiam se impactar com, nossa, câncer, leucemia, meu Deus. Então, o momento em que eu fui acolhida pela Abrale, que eu me empoderei do que era a leucemia mieloide crônica, eu fiquei ali no site uns 20 minutos, meia hora. Logo então, eu liguei para o marido, contei, tranquilizei, acolhi ao impacto da notícia. Fiz a mesma coisa com o meu filho mais velho, a minha filha e o meu filho. E, a partir desse conhecimento que a Abrale me proporcionou, eu busquei mais conhecimento. Na época, nós tínhamos o Orkut como rede social. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. 2009, acho que o Facebook estava começando naquela época. Então, eu passei a buscar comunidades. E, dentro dessas comunidades, eu via que tinha pessoas tristes, pessoas com dúvidas, pessoas, vamos dizer, querendo desistir, achando que a vida tinha acabado. E eu comecei a conversar com essas pessoas nessa comunidade. E eu tenho algumas dessas pessoas do finado Orkut dentro da minha rede de pessoas até hoje. São 16 anos de leucemia mieloide crônica e eu ainda tenho pessoas do tempo do Orkut dentro da minha rede social. Tem um garoto do Paraná, não sei se alguém conhece, o João Bombeirinho. Ele esteve assim bastante debilitado, quase que a um final triste. E hoje ele é um jovem lindo que mora em Maringá e eu acompanho ele desde o Orkut. Então, o acolhimento para mim é poder proporcionar para as pessoas aquilo que eu recebi. Até hoje eu recebo acolhimento, porque é uma troca. Esses dias em que eu estou com os movimentos um pouco mais difíceis, todo esse pessoal daqui do comitê, todo esse pessoal da Abrale, tem me tratado com tanto carinho que eu estou me sentindo mimada. Isso é acolhimento. Então, eu percebo que aquele carinho, aquela atenção que eu dedico aos pacientes até hoje, eu recebo. Né? Não faço para receber, muito pelo contrário. Sou voluntária em outros segmentos. Fui voluntária da Associação Vive e Deixe Viver, onde eu contava histórias para crianças do AC Camargo durante 5 anos. E acolhia as crianças contando história e acolhia os pais, os avós,
do lado de fora do quarto, dando um abraço carinhoso, dizendo: isso vai passar, quero orar com você. Sou também voluntária na igreja, fui voluntária na igreja desde jovem. Então, o voluntariado, o acolhimento, ele faz parte da minha vida. Acho que eu não sei viver sem estar com as pessoas, sem abraçar as pessoas. Eu gosto muito de abraçar. O abraço, ele renova nossas energias. O olhar cuidadoso, eu olhar nos seus olhos e tentar entender o que você está sentindo e passar para você a energia que eu sinto, o amor que eu sinto, é muito importante para mim. E acredito que deve ser importante para vocês também, né? Não sei se meu tempo está acabando. Obrigada, Fafi, pela fala. Sem dúvidas, é muito importante, né, a informação, tanto que uma das frases que o comitê utiliza bastante, né, é que paciente informado é paciente empoderado, né? Então, a informação, né, você conhecer mais sobre o seu diagnóstico, buscar informações seguras, faz total diferença, né? E a gente fica muito feliz, é muito bom a gente, quanto a Abrale, participar desse momento, saber que, de alguma forma, nós fizemos parte dessa história. E, Márcia, pensando um pouquinho, né, sobre o objetivo desse primeiro bloco, né, sobre o impacto do acolhimento, tanto para o paciente e para a sua rede de apoio, eu gostaria que você falasse um pouquinho também como foi o acolhimento para você, o impacto, como isso repercutiu na tua vida, né, na vida dos seus familiares, qual foi a importância de ser acolhida no momento do diagnóstico? Boa tarde, gratidão pelo convite, pela confiança. Eu sou a Márcia Vaz, porque quando eu nasci, na minha época, eram muitas Márcias. Então, na escola, sempre tinha que falar o sobrenome para diferenciar. Márcia de quê? Então, Márcia Vaz. Sou conhecida como Márcia Vaz. Sou do Rio de Janeiro, né? E há 11 anos atrás, eu fui diagnosticada com uma doença chamada mieloma múltiplo, que é um câncer originado na medula óssea. Tá? E aí, eu sou enfermeira, né? E muito cedo o acolhimento entrou na minha vida. Eu acho que já existia, porque quando eu estava no 2º grau e que chega a época que você tem que escolher o que você vai fazer, e eu tinha certeza que eu queria ser da área da saúde. E aí eu escolhi enfermagem. Fui fazer enfermagem. Durante a universidade, a gente já sabe que o acolhimento, o cuidado é essencial, né, na profissão. Então, a gente já começa exercendo isso, né? E aí, quando eu me formei, fiz concurso público, passei lá para o Hospital do Exército, e o primeiro setor que caiu no meu colo foi a oncologia. Então, eu com 22 anos, pouca experiência, né, com pessoas com doenças graves, oncológicas, né? E aí foram os 10 anos que eu fiquei nesse serviço, foram os anos mais intensos da minha vida, que um turbilhão de sentimentos, né? E aí a gente vê que o medicamento, o tratamento é importante, mas o cuidado, né? Foi assim, eu via que era terapêutico, era parte da mesma forma que o tratamento, né? E naquela época a oncologia não tinha tudo que tem hoje, né? Então o acolhimento tinha um fator até mais importante, digamos assim, né? Então eu foram 10 anos na oncologia e 32 anos depois da oncologia eu fui para o outro lado, para materno-infantil, trabalhar com obstetrícia, maternidade, pediatria. Mas o acolhimento existe do mesmo jeito, né? Mesmo quando as pessoas não estão com doenças graves e tudo, né? Então, eu tenho um entendimento diferente de acolhimento, que durante esse percurso todo, para mim, o acolhimento é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu estou acolhendo, eu estou sendo acolhida. Para eu me deixo acolher, acolhendo o outro também, entendendo, às vezes,
eu não posso chegar, porque às vezes o paciente chega, né, vai começar um tratamento, a gente não pode julgar ninguém, né? Mas, às vezes, coisas que acontecem com a equipe, tudo, a pessoa fica muito chateada. Eu sempre procurei entender por que aquela pessoa daquele jeito está assim, às vezes está sobrecarregado de trabalho. Então, a gente, de alguma forma, também procura entender o outro, né? Então, é uma via de mão dupla. Eu acolho e estou sendo acolhida ao mesmo tempo. Então, sempre teve essa conotação para mim, né? E aí, eu acho que isso facilita um pouco, né? A gente é bem assim, é uma paciente boazinha, entende as coisas, né? E assim, pelo fato de ser da profissão também, né? De ser atendido por médicos, enfermeiros, também facilita um pouco, né? A relação com a equipe. Eu tive muito acolhimento ao meu diagnóstico, dessa forma, né? A parte médica. E a família, eu estava até conversando com a Raquel. Primeiro, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que entender qual era o meu papel, como é que eu estava me sentindo dentro daquilo tudo, né? Receber um diagnóstico de uma doença que eu trabalhei lá atrás e que não tinha praticamente tratamento, né? Os pacientes sobreviviam muito pouco, então foi um baque, né? Mas aí eu tive aqueles dias para a gente deslizar entre aquele turbilhão de sentimentos do luto, né? Mas aí depois falei, não, é isso. Então, vamos buscar como é que está hoje em dia a doença, assim como a Fafi. Eu, assim, virginiana, até o sofrimento tem que ser organizado e planejado. Não posso chegar, vou morrer, estou com câncer. Para a minha família, vai desabar todo mundo. Então, eu fui primeiro me encontrar, buscar as informações atualizadas sobre como estava a situação do mieloma, mudou muito, né? A evolução do tratamento foi muito... Acho que, assim, dentro das doenças hematológicas, muita coisa, né? Mudou, muita coisa chegando. E aí eu me senti um pouco mais tranquila, me acolhi um pouquinho. Não está tão ruim como era antigamente. Aí agora eu já posso, como a Fafi, sentar para poder passar a doença, né, o meu diagnóstico de uma forma mais leve, mais tranquila, mais equilibrada. E eu tive o feedback. Eles também ficaram mais tranquilos. Bom, minha mãe é enfermeira. Ela disse que a doença atualmente tem tratamento, né? Então, vamos ficar tranquilos. Todo mundo positivo. Né? Teve fases que não foram tão boas, porque no início do tratamento a minha resposta era muito boa, depois estabilizou, nem piorava e nem melhorava, empacou. E aí eu tinha que fazer o transplante, e aí o autotransplante de medula óssea, né? Que as células são nossas mesmo, e aí a resposta foi mais ou menos 50%, nem tão boa, nem tão ruim. E aí eu tive que continuar o tratamento. Aí tem fases assim que a família fica naquela apreensão, mas eu sempre, não, vai dar certo, uma hora vai dar certo. E aí até que em 2018, o último protocolo que eu fiz, e entrei em remissão completa. Então, são 7 anos e 3 meses que eu não tomo medicamento, que é raro, porque geralmente tem que fazer tratamentos de manutenção. Mas aí o meu médico achou que, para a qualidade de vida, não ficar martelando a minha medula, vamos acompanhar. Se a doença der sinal de atividade, a gente volta ao tratamento. E aí, até agora, não. Está dormindo lá, está quietinha, então não estou tomando nada. Né? Então, é mais ou menos isso. Preparei a família, os amigos, nunca escondi de ninguém. Todos os amigos eu contei, estimulei. Como é que é a doença? É assim, tal, é na medula óssea, explicando, mas já tem tratamento. Né? Então, o acolhimento, para mim, assim, foi uma coisa que faz parte já da minha existência. Né? Obrigada, Márcia. Que fala interessante, né? Você cita, né, que o acolhimento ele é uma via de mão dupla. E pensando nessa fala, Lu, eu gostaria que você compartilhasse conosco, na sua visão, como psicóloga, quais são os elementos para um acolhimento efetivo na jornada oncológica? Boa tarde.
Obrigada aí pelo convite, né? Obrigada a vocês do comitê, obrigada ao movimento Todos Juntos contra o Câncer. Para mim é uma alegria estar aqui, ouvindo a história de vocês, como que vocês passaram por esse processo, né? E quando a gente fala de acolhimento, acho que assim, elas trouxeram alguns elementos, o vídeo trouxe muitos elementos, né, da fala de cada um do comitê. Mas e vocês? Onde vocês se identificam nessa arte do acolher, do dar e receber? E como que vocês recebem, como vocês se doam para o outro? Como que vocês fazem isso? Porque eu vou aqui falar de uma pessoa que me deu um outro olhar sobre o acolhimento, que ela está aqui nessa sala. Teca, ela está aí, ó. Ela, quem? A Teca Ribeiro, uma palestra que eu assisti sobre o acolhimento. Ela me trouxe um outro olhar sobre, né? A gente falou de afetos aqui, mas precisa ter um desenvolvimento dessa... Eu vou falar que é uma habilidade de acolher. Todos nós, ela, né, lembro muito da fala dela, todos nós podemos acolher? Todos nós. Mas nem sempre sabemos acolher. A história do acolhimento, se a gente for buscar na literatura, ela vem ali, né, com uma ideia de transformação sobre o conceito de paternalismo, né, e de proteção. E aí vem com o movimento do ECA, né, de proteção à criança e ao adolescente. Dentro da saúde, ela vem com a política, né, de humanização em 2003. Onde a gente passa a olhar, né, para a pessoa que está nessa jornada do cuidado, para além da doença. Ela vê o sujeito, ou seja, o cuidado centrado na pessoa e na experiência do paciente. Então, a gente precisa de elementos, né, de técnica. Então, quando a gente fala de cuidado, acolhimento em saúde, nós precisamos de técnica, né? Nós precisamos, então, de conhecimento técnico e de conhecimento também comportamental. Não adianta eu ter, né, um conhecimento técnico se não acompanha esse comportamental. Então, vocês falaram, que bom que eu tive ali, né, um médico, uma equipe de suporte, um tratamento, acessos. A gente também vai falar sobre isso. Quando nós falamos de acolhimento à saúde, é também reunir-se, estar junto diante da necessidade, ter corresponsabilização, ou seja, ter responsabilidades dos dois lados para encontrar aí o melhor cuidado, o melhor tratamento, né? Equidade. Tá? Então, nós precisamos desenvolver isso enquanto profissionais da saúde. Vocês, dentro do comitê, têm um papel fundamental quando compartilham informação, onde a informação empodera, né? A informação transforma, mas informação de qualidade. Como que eu faço? Como que essa informação chega para aquele que me busca? Então, escuta ativa, sim. Tá? Escuta qualificada, sim. Então, são elementos essenciais. E isso, pensando na fase de cuidado de vocês, ali, né, que a gente está falando de receber o diagnóstico, como vocês receberam esse diagnóstico, vou falar que está ali desde a investigação de diagnóstico, desde o laboratório, como que foi feito esse acolhimento no laboratório. Né? Então, ali eu estou com uma ansiedade, estou com uma angústia referente, o que será que está acontecendo com o meu corpo? Tá? Então, os laboratórios, né, desde pensar nisso, não é só ali quando chega no consultório, quando chega na comunicação do diagnóstico, mas vem muito antes, nessa jornada toda, de quem passa, quem está por mim, e como essa pessoa está comigo. Né? Então, é isso. Obrigada, Lu, pela sua fala. E, Lu, ainda pensando, né, sobre a sua fala e sobre o que a Márcia e a Fafi compartilhou conosco, eu achei bem interessante que em uma fala nossa, antes do painel, a Márcia ela citou sobre o autoacolhimento, né? E quando a gente vê, a gente lida, né, com os pacientes, atende, conversa, acolhe no dia a dia, a gente percebe uma preocupação, né, em como comunicar para a sua rede de apoio, né? Às vezes você percebe que o paciente ele não se preocupa tanto com ele, mas
em como ele vai compartilhar aquela informação. E eu achei muito interessante a fala da Márcia, onde ela pontua que ela precisou primeiro se organizar, porque quando vem o diagnóstico dá uma desorganizada, né? E ela precisava se situar, mas ela se preocupou, assim como a Fafi comentou, né? Como eu vou compartilhar essa informação? E pensando no trabalho que você realiza na Abrale, né? Acolhendo, atendendo pacientes diariamente na psicologia, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouquinho da sua perspectiva relativa a essa apreensão, essa angústia, né, de como acolher o familiar, né, no cenário de diagnóstico, né, ou de suspeita, enfim, até tratamento também. Então, gostaria que você complementasse também. Do paciente acolher o familiar ou de outros profissionais acolherem o familiar, né? Porque aí a gente tem uma questão importante que quando, né, o próprio paciente ali, né, ou seja, está vivenciando essa situação, né, acolher, né, aquele que está né, no entorno ali na convivência diária, nesse vínculo tão importante, envolve emoções, é um vínculo afetivo, ou seja, né, é desafiador. Não é tão prático, né? E acredito que assim cada um dentro da sua história de vida vai identificar os limites dessa relação, como essas relações se estabelecem, né? Quem é aquele familiar que vai receber aquela notícia? Então, por exemplo, para a Márcia, né, além do perfil, né, ou seja, né, comportamental dela, do que é importante para ela, porque ela trouxe muito na fala dela o que é importante também para ela, né? Para ela era importante ela ser agente de comunicação, né? De dar essa informação, né? Então, ela fala do controle, né? Então, para ela é preciso o controle, né? E aí, quem é essa pessoa que está recebendo? Então, eu tenho que identificar os meus limites, até onde eu consigo, quem é aquela pessoa, quem é aquele contexto familiar, né? Então, assim, eu vejo muito no contexto de saúde que assim, eu tenho que fazer essa comunicação, não importa, é meu papel, eu não posso ter conspiração do silêncio, eu tenho que chegar, eu tenho que falar para a família, eu tenho que falar para o paciente, mas depende, né? Ou seja, da dosagem, da informação, do momento em que ele que vai acontecer essa comunicação, quem é que vai receber essa comunicação, o local dessa comunicação, né? Então, vai envolver tudo isso. Então, mais do que ninguém, são vocês que vão saber qual é o melhor momento, qual é o contexto ideal. Não tem, de novo, o que a gente fala, né? A receita de bolo não existem, mas tem, sim, alguns ingredientes essenciais para que esse bolo faça, né, crescer aí. Não é isso que as pessoas falam? Então, aí tem que ver a realidade de cada um, identificar o meu limite, o que eu tenho de recursos, e se eu preciso, às vezes, de apoio, eu preciso de alguém, ou seja, que forma essa rede de comunicação, né? Como eu já vi, a gente tem ali, né, alguns familiares, ao contrário, né, alguns familiares que falam, eu preciso conversar com o meu ente querido ali, né? E como que eu faço isso? Né? E aí, juntos, vamos identificar o melhor caminho dentro daquela história. Obrigada, Lu, pelo esclarecimento. E, Fafi, para a gente poder já caminhar para o final do nosso primeiro bloco, que logo está chegando o segundo bloco com as meninas, ali eu gostaria que a gente perguntasse: a superação para você é um ponto final ou é um processo contínuo? Muito pelo contrário, é um processo contínuo. Essa superação acontece diariamente, ao acordar, ao almoçar. Todo mundo passa por dificuldades e momentos bons durante o dia a dia. E a superação da nossa patologia, ela acontece diariamente, né? Inclusive no momento em que a gente está auxiliando alguém. Às vezes a gente pega alguém nos chama desesperadamente às 2h da manhã, né? Então, isso é superação. Ultimamente, eu tenho passado por alguns problemas de locomoção, então, essa superação acontece diariamente, né? Então, é isso.
nós precisamos estar sempre voltados para o dia de hoje. O que eu tenho planejado para hoje, o que eu vou fazer hoje. Se você não está bem, você tem que se permitir, né, Raquel? Você tem que se permitir, você tem que se entregar àquele momento em que você não está bem e ficar quietinho. E quando você está bem, vamos à luta, vamos correr, vamos conversar, vamos... E é isso, superação acontece no dia a dia. Obrigada, Fafi, pela fala. Márcia, houve algum hábito, pensamento ou apoio determinante para você não desistir? Gostaria que você compartilhasse assim, conosco o que te ajudou a trilhar esse caminho, né, que é um caminho árduo. Né? Às vezes, a gente, falando aqui, a gente nem imagina, né, o quanto é difícil. Né? Só quem já passou que vai saber, de fato, né, como é. A gente aqui pode ter uma ideia, mas vocês realmente têm a experiência e a vivência. E eu gostaria que você compartilhasse conosco, né? Porque talvez aqui neste momento tenha pacientes, né, recém-diagnosticados, pessoas que estão no meio do tratamento, né? Gente, cada um aqui vai ter uma história, né? Familiares também. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal também que nos assiste online. O que você fez, o que te ajudou a enfrentar essa jornada aí de tratamento, diagnóstico? Então, a minha história, né, de profissional e pessoal, né, com a vida toda cuidando, acolhendo, como eu falei, já faz parte, né, do meu ser, já, eu acho. E aí, muitos desafios, né, o desafio a superação é diária, como ela falou, é sempre, né? Então, foram muitos desafios, né? O desafio de ter um diagnóstico que eu, antigamente, né, a história que eu conhecia dessa doença era terrível, mas não, melhorou, vamos lá, supera. Né? Fiquei careca, foi difícil para mim. Eu não achei que fosse uma coisa que fosse impactar, mas impactou. Entendeu? E eu me deixei sentir isso. Eu falei, e eu falo isso nos grupos de apoio. Porque vem logo aquilo, pessoal, e o cabelo vai cair? E aí vem logo todo mundo falando, o cabelo cresce. Eu não gosto, no meu grupo eu não admito. Eu falei, o cabelo cresce, todo mundo sabe que vai crescer, mas é o sentimento de cada um. Cada um tem a importância, né? Para cada coisa, ela atribui uma importância, né? Então, isso, e é aquilo que eu conversei com você. O profissional de saúde tem muito isso, né? Dele entender que é o momento dele ser cuidado e de cuidar, né? Eu tive essa dificuldade de entender que, no momento ali, eu era paciente. Né? Então, todo tempo eu tenho essa preocupação de estar pensando em como está sendo, para quem está cuidando de mim, esse tipo de coisa. Né? Mas tudo a gente vai superando, vai amadurecendo, vai entendendo. Eu pensei, bom, assim como eu tive recursos internos para me adaptar a tudo isso, eu, às vezes, não, deixa também, as pessoas também têm que ter. É a estrada deles também. Eles também vão ter que encontrar seus recursos internos para se adaptar a tudo isso, né? Minhas filhas, meu marido, minha mãe, eu tinha muita preocupação, mas com o tempo a gente vai vendo que cada um também tem a sua forma de se situar dentro e se moldando, né? Se adaptando. E aí uma forma que eu encontrei de superar também, além da espiritualidade, né, que eu tenho muito dentro de mim, o tempo todo eu fui muito assim, ao mesmo tempo pé no chão, né, é uma doença que não tem cura definitiva e eu posso morrer dela, né, mas ao mesmo tempo, não, vai ser o que tiver que ser, né, eu vou fazer a minha parte e vamos embora. E uma coisa que eu falei com a Raquel, faz bem para mim, eu preciso, me acolhe, é justamente essa questão dos grupos de apoio, de acolher, de informar,
de estar disponível, né? De informação mesmo, é muito importante. As pessoas precisam conhecer as suas doenças, precisam entender, né, tudo. Não pode, eu não falo nada, o médico fala tudo, mas você tem que entender. Tem pessoa que não quer, a gente tem que respeitar, né? Assim como, às vezes, me encaminham, tem pacientes de mieloma precisando de acolhimento. E, às vezes, a gente vai dar o acolhimento e ela não quer aquele acolhimento. Estava conversando com a Juliana hoje. Então, tem que esperar o momento que a pessoa está pronta para receber o acolhimento. Eu não forço. Aí, de vez em quando, eu mando um bom dia para ver se ela lembra. É aquela moça. Aí, agora eu quero falar, entendeu? Então, é isso. A espiritualidade me deu muita força para superar e esse poder continuar ativa emocionalmente, né? Porque eu me aposentei por conta da doença. Então, é uma forma de eu continuar podendo estar trabalhando de alguma forma, ajudando. Obrigada, Márcia, pela sua fala. E, para encerrar esse primeiro bloco, e para darmos partida para o segundo bloco, tem uma frase que a nossa presidente, Meruli Stigl, né, ela falava muito para nós que é melhor ajudar do que ser ajudado. E eu estava participando em um encontro de pacientes e eu vi também uma frase que me marcou muito, e eu gostaria de encerrar esse primeiro bloco com essa frase que sozinhos somos pétalas, mas juntos somos rosas. Então, quando nós estamos juntos, né, na jornada, nós estamos mais fortalecidos, né? Estamos mais integrados. E eu quero agradecer pela presença das meninas aqui hoje. Muito obrigada pelas falas. Certamente nos sentimos muito acolhidos, né, pelo depoimento de vocês. Quero parabenizar, porque vocês são mulheres inspiradoras, mulheres, né, que não se deixaram abater, mas que usaram da sua dor para ressignificar e acolher pessoas. Então, muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês, meninas. E agora eu quero encerrar também a minha participação, mas antes eu quero chamar aqui para o segundo bloco a Ana Tanucci, que vai estar moderando também aqui o segundo bloco. E desde já agradeço a minha participação também, pessoal. Obrigada. Bom, gente, para esse segundo bloco, eu gostaria de convidar a Marjorie e a Gislene para compor o palco conosco. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o acolhimento, mas no após-diagnóstico. Que às vezes o pós-câncer, às vezes todo mundo acha que é fácil, mas a gente sabe que tem uma jornada bem dolorida. Então, as meninas vão se apresentar um pouquinho, mas antes disso, eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. O diagnóstico trouxe mudanças de qual forma na vida de vocês? Como que fez o diagnóstico enxergar essas mudanças no futuro? Bom, boa tarde. Quero pedir desculpas primeiro pela minha voz, que ela não é assim. Mas eu estou com uma faringite muito grande. Então, ela piorou nesses últimos dias. Então, vou pedir a compreensão de vocês para tentarem ouvir da melhor forma possível. Uma fonoaudióloga rouca. E quero aproveitar para agradecer o convite do Comitê de Pacientes, o convite da Abrali,
O convite do TJCC é uma honra muito grande para mim estar aqui nesse painel, cercado por tantos pacientes ilustres e com histórias tão lindas. Estar aqui com a minha amiga Gi, com a minha amiga Lu, com a Ana. Então, para mim é uma honra muito grande e um privilégio ser a única paciente de tumores sólidos que é um braço aí convidado do Comitê de Pacientes há tantos anos, né, pelo menos nesses últimos 6 ou 7 anos. Então, muito obrigada por esse convite. E começando um pouquinho, antes de responder a pergunta, com a minha história, para quem ainda não conhece a minha história, eu vou tentar ser breve, até porque a voz nem ajuda, né, gente? Que horror vocês estarem me escutando assim. A minha história começa lá na década de 80, com a minha avó materna. Ela teve um tumor de mama também, diagnosticado tardiamente. Naquela época, a gente ainda nem tinha o SUS. Todas as nossas tentativas foram feitas naquela época, tem poucas pessoas aqui da minha época, mas, enfim, algumas devem lembrar do INAMPS. E esse tumor foi diagnosticado tardiamente, então ela teve uma partida precoce e também com poucas alternativas de tratamento. Naquela época, seja qual fosse a forma de você ter algum tratamento, elas não eram tão eficazes como antes. A própria Márcia falou sobre isso, né? Seja nas doenças hematológicas quanto nos tumores sólidos. Então, a minha avó acabou tendo essa jornada. A partir daí, eu me tornei uma pessoa ativista, uma pessoa que começou a entender que a oncologia era muito importante na minha vida, já que eu tinha perdido precocemente pessoas na minha família. Daquele tempo para cá, além de ativista, eu me tornei profissional da saúde. Eu me especializei, me formei em educação permanente em saúde por várias universidades, incluindo a ENSP e a Fiocruz. E depois de um tempo, em 2009, a minha mãe, no auto-reconhecimento das mamas, reparou um nódulo, e aí os exames detectaram que ela também tinha um tumor de mama. E aí eu me tornei, além de ativista, profissional de saúde, uma cuidadora. Fomos atrás de todos os melhores tratamentos. Na época também, em 2009, nós já tínhamos muito mais recursos e foram 13 anos de uma remissão, de um tratamento de muito sucesso. Então, e há 3 anos atrás, eu pude também lidar com o fim de vida dela, sendo, né, uma cuidadora nesse sentido de fim de vida. O que foi de muito aprendizado para mim e também de muito conhecimento. Em 2017, nos meus exames de rotina, já que não era o meu primeiro diagnóstico maligno, mas sem dúvida foi o diagnóstico mais importante da minha vida, tanto que é o que eu mais falo, eu descobri um tumor de mama também. E aí eu falei, poxa, minha chance de parecer com a Angelina Jolie, eu vou ser o quê? Mutada, porque não é possível, eu tenho 300 pessoas na família com câncer de mama, é minha chance de falar, sou igual a Angelina Jolie, né? Em alguma coisa eu poderia ser. Não fui. Meu exame deu negativo para BRCA1, BRCA2. Nem nisso eu podia falar que eu era parecido com a Angelina Jolie. Dancei mais uma vez. Mas tudo bem, meu exame está lá, porque ainda tem muita coisa para descobrir geneticamente. Vai que, né? Hereditariedade, eu posso usar essa desculpa. Enquanto eu não posso usar essa desculpa, sou apenas mais uma paciente da estatística hereditária, ou não, mas que tem aí uma galera na família bem grande com câncer. Sendo assim, eu fui a paciente e a familiar mais jovem diagnosticada. Na época eu estava para completar 38 anos e com o tumor mais agressivo. Porém, eu sou a única sobrevivente. Estou aqui para contar essa história, porque nesses mais de 40 anos, muita coisa mudou. Então, eu posso dizer que a nossa história foi ressignificada. Então, esse é um resumo da minha história com oncologia, e, através dela, eu consegui entender que, como profissional, como cuidadora, como filha,
como neta e principalmente como uma pessoa, né, um ser humano que lida com todas essas facetas da oncologia, eu poderia acolher e ser acolhida. Então, eu aprendo todos os dias. Então, para mim, é um grande privilégio poder falar disso. Claro que a menopausa, o Chemo Brain e tudo o que acontece já me fez perder a pergunta. Então, eu preciso novamente, foram os desafios, né? Se vocês me entendem, né? Eu já dei uma esquecida na pergunta. A história eu lembro bem, marcou bastante, mas a pergunta ficou um pouco desfocada. A pergunta foi, o diagnóstico trouxe mudanças na sua vida? Trouxe. Eu fiquei sem memória de coisas recentes, né? A gente tem uma memória da história que passou, mas uma pergunta recente, realmente, a gente não lembra. Memória ficou péssima. Eu acho que assim, eu não queria falar de sequelas, porque elas vocês conhecem muito bem. Se eu perguntar para qualquer paciente aqui, ou mesmo para algum familiar, ou pessoas que são profissionais da saúde, que são, né, a maioria do nosso público aqui, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de todas as sequelas. Mas eu acho que as principais coisas que mudaram na minha vida foi o olhar para mim mesma, para a minha jornada e para o que eu podia modificar. Então, eu acho que essas são as principais diferenças. Como a gente acolhe, e já que nós estamos falando de acolhimento, eu acho importante a gente falar isso, como acolher essa nova fase de vida. Porque quando a gente fala em diagnóstico e fala em doença, numa doença que a nossa forma de enxergar o nosso futuro e enxergar a nossa finitude, é importante que a gente acolha o nosso sentimento de também mudar a nossa jornada daqui para frente. Então, acho que a principal mudança que trouxe para mim foi enxergar o meu futuro de uma forma mais rápida, de uma forma mais presente e de uma forma de realizações de sonhos mais potente. Então, eu acho que isso trouxe. Não quero falar dessa forma romântica. Talvez quando vocês me ouçam falar, possa parecer um pouco de romantismo, mas não é. Eu quero dizer isso de uma forma prática, de uma forma que me trouxe a verdadeira noção do quanto eu precisava colocar em primeiro lugar as minhas necessidades mais prementes. Obrigada. Antes da resposta da Gi, nós temos o QR Code ali na ponta da tela, para vocês escanearem e mandarem perguntas, tanto vocês no presencial como no online. Pode mandar, que no finalzinho a gente tenta selecionar algumas para as meninas responderem. Gi, e para você, qual foi a forma na mudança de vida? Conta um pouquinho para nós, se apresente. Ai, gente. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Gislene Charaba. Todo mundo me chama de Gi. Eu amo que me chamem de Gi. E trazendo um pouco da pauta, que é acolhimento, eu acho que o nome diz tudo, né? Todos juntos contra o câncer. Então, se a gente está aqui agora, no final do dia, do segundo dia, é porque a gente está se acolhendo, né? E eu adoro a possibilidade de falar com pacientes fora da nossa bolha. Então, eu sou uma paciente de câncer de mama. E poder estar no comitê de pacientes da Abrale, para mim, é muito simbólico e significativo, porque a primeira pessoa importante para mim, que me ouviu falar simbolicamente, num momento muito peculiar da minha vida e da dela, foi a Merula. E a Merula, eu estava com o cabelo curtinho no lançamento do livro dela, e quando a gente foi apresentado, a gente já ficou junto, e a gente ficou conversando. Ela foi a primeira pessoa que me acolheu naquele momento. E era o lançamento do livro dela. Então, se eu estou aqui hoje, eu queria agradecer, primeiramente, a Merula. E eu sempre faço menções às pessoas que passaram antes de mim no palco, porque a gente tem muitos pacientes que passam antes, que partem antes, mas que fazem uma trajetória de vida incrível.
Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês, o acolhimento. E acolher é incluir. A Merula sempre me incluiu. Então, eu gostaria de dar uma salva de palmas para a Merula. Onde quer que ela esteja, ela está vendo isso. E é a primeira vez que eu estou no palco do TJCC. Eu fico muito emocionada porque eu tenho 9 anos de diagnóstico de câncer. Tive um câncer de mama no final de 2016, um diagnóstico difícil, onde muda toda a minha carreira. Eu sou modelo desde que eu me conheço por gente. Então, eu já vou contar a minha história e falando o que mudou. Porque minha mãe me achava muito bonita e simpática. Mentira. Ela achava... Ela tinha uma ilusão muito grande. A gente é de uma cidade do interior e ela tinha uma ilusão de me ver na televisão. Eu sou a caçula de 4 irmãos. Todos os meus irmãos são muito mais velhos. Minha mãe me teve com 45 anos e eu sou a caçula. Meu irmão mais novo, antes de mim, tinha 18 quando eu nasci. E minha mãe queria muito, falava assim, era a hora, essa menina vai aparecer na televisão. Mas depois eu soube da estratégia dela. Era o para quê? Ela me colocava nos concursos de beleza da minha cidade, no interior, Araraquara e Américo Brasilense, para que a gente ganhasse bonificações para poder participar de aula de balé, de aula de natação, porque os nossos recursos eram limitados. Então, era uma estratégia dela. E eu acho que isso a gente traz muito para a nossa vida. A gente romantiza momentos como estratégia de sobrevivência. Então, a estratégia da minha mãe era falar isso. Ela é bonita, ela vai aparecer na televisão. Eu fui indo. Criança vai sendo estimulada. E quando eu tinha 7 para 8 anos, minha mãe faleceu. Não faleceu de câncer. Foi um baque bem difícil para mim, mas aí eu entendi o porquê que ela me colocava nos concursos, o porquê que ela queria tanto. Era que eu trabalhasse, que eu tivesse minha independência financeira e que justamente eu pudesse fazer as coisas que as minhas amigas do colégio faziam. E aí eu aprendi a trabalhar com meu pai, porque meu pai falava sempre para mim, a única forma de ganhar dinheiro que eu conheço é trabalhando. Então, todas as vezes que eu pensava em adolescente desistir da carreira de modelo, ele falava, não, você precisa ficar. Você não quer aquele moletom? Você não quer aquele tênis? Né? Sempre a criança assim. E eu continuei na carreira como modelo. Mas eu estudei e eu passei no vestibular de letras em São Carlos. Eu fui para São Carlos, na Federal, o ápice, né, daquilo tudo acontecendo na minha vida. Meu pai faleceu. Também não faleceu de câncer. E aí, foi muito mais difícil a morte do meu pai do que a morte da minha mãe, porque eu morava com meu pai. Só que aí eu olhei para a casa dos meus tios, onde eu estava, eu não me encontrava mais ali. Parecia que ali não era mais o meu lugar. A minha prima, Ana Paula, virou e falou assim, vai acontecer um concurso na cidade, grande, e eu vou te inscrever. Era o concurso chamado Dakota Elite Model. E ela me colocou nesse concurso. Eu muito cara de pau, porque eu sou modelo, eu sou comercial, mas é uma agência muito grande. A Elite era a agência da Gisele Bündchen. Imagina, né? Bom, eu participei do concurso. Eu ganhei o concurso, que me abriu portas para eu vir morar em São Paulo. E foi aí que a minha vida girou de novo. Morando em São Paulo, trabalhando aqui, ganhando dinheiro, sendo monetizada por isso. Aos 29 anos, eu estava juntando dinheiro, porque eu sempre tive vontade de abrir a minha própria agência. Eu sempre soube que a carreira de modelo era curta. Eu fui acometida com câncer de mama. E aí eu não tinha para onde ir de novo. Eu fui para o SUS. Com muita dificuldade, eu consegui todo o meu tratamento, brigando, guerreando, indo atrás, lutando mesmo para acesso. E eu ouvi
a Fafi falando que achou acolhimento na Abrale, no site. Eu achei no Oncoguia, na época, porque eu procurava câncer de mama e tudo que eu via era morte, letras garrafais. E aí, ali no Oncoguia, que era um portal na época, 2016 isso. Mas é muito engraçado, porque era Oncoguia, Abrale, Femama, e aí a gente vai vendo, né? Assim, os portais, literalmente, que vão se abrindo de comunicação. E eu consegui saber que eu tinha acesso aos meus direitos como cidadã. Aí eu falei, pô, eu sou cidadã também. E eu consegui esse tratamento, graças a Deus. Com 29 anos, eu fiz todo o tratamento. E quando eu achei que eu fosse voltar a trabalhar, porque a minha estratégia de sobrevivência para o câncer era, literalmente, ter a certeza que, no futuro, eu ia trabalhar com moda, que era aquilo que eu sabia fazer, que era desfilar, era os comerciais, a TV, enfim. Eu comecei a ter as negativas de trabalho. E essa é a mudança mais drástica na minha vida, porque as portas foram se fechando. Não porque eu tenho uma cicatriz feia, mas porque a minha cicatriz causa dor. Eu ouvi isso da estilista da marca. Ela virou e falou assim, a sua cicatriz não é comercial. A sua cicatriz causa dor, causa medo. Nesse dia, e a partir desse dia, eu decidi que eu nunca mais ia ter nenhum tipo de vergonha, nem da minha cicatriz, nem da minha história. Também não ia me negar a falar nada que não fosse aquela doença. Não, a gente vai falar de câncer, a gente vai ter conversas difíceis, a gente vai ter conversas corajosas. E eu decidi expor a minha vida na internet, porque, querendo ou não, eu ia precisar de ajuda. Se eu estou aqui, é porque muitas pessoas me acolheram e me ajudaram. Então, eu agradeço, né, sempre a Deus, porque eu sempre tive muita fé, muita resiliência, mas também eu tenho que agradecer a todas as pessoas que passaram antes de mim, que me acolheram e que fazem eu estar aqui agora. E isso eu acho que é incrível, porque eu mudei, eu caí, eu levantei, e hoje eu estou no palco do TJCC. Obrigada. E isso é muito legal, porque a gente tem todos os cânceres aqui. É muito bonito o nome, é potente. Todos juntos contra o câncer. Então, a gente tem que estar mais junto, a gente tem que estar cada vez... O meu sonho é esse, todo mundo junto. Vamos junto. Com certeza. Lu, e agora eu pergunto para você. Cadê? Agora eu faço uma pergunta para você, Lu. Quais são os maiores desafios que os pacientes relatam para você de voltar à sua vida, suas carreiras, depois do diagnóstico de câncer? Você tem o projeto Vida e Carreira. Eu acredito que impacta muitos desafios. Nossa, né, ouvir a história de vocês. A história tem muito acolhimento, né? Acolhimento desses vínculos familiares, dessa potência, né, da família. Né? Claro que cada um, né, tem uma história, mas ouvindo a história delas, elas trazem, né, esse vínculo com a mãe, com o pai, né, os caminhos percorridos, que às vezes a gente não entende muito, mas é acolhimento, foi o acolhimento. Foi ganhar a base de segurança e de conforto, né, para continuar. Né? Para que você pudesse, por exemplo, né, de chegar e falar assim, não, eu vou falar sobre o câncer, vou mostrar as minhas cicatrizes, né, vou me posicionar ali, né? Vou ressignificar. Ressignificar. Né? Sim. E essa dor, né, por exemplo, a gente trouxe a dor do trabalho, né? A gente tem, sim, né, na Abrale um projeto chamado Vida e Carreira, que foi justamente para, a partir da escuta do paciente e do familiar diante dos desafios dessa jornada de tratamento, e a princípio era só o oncohematológico, mas aí a gente incluiu os outros cânceres, porque é isso, juntos, né? Apesar da Abrale ser oncohematológico, nós tivemos busca de pacientes de outros cânceres,
E falamos, não, vamos todos juntos caminhar nisso, porque há uma dor, né, de todos, né? Todos que têm aí um elo, um vínculo com o trabalho, seja ele por questões financeiras, seja ele por uma questão de autoestima ali, né, de motivações intrínsecas e extrínsecas, né, ou seja, do ambiente, né, seja ele, né, de uma força de desenvolver as suas potencialidades, de mostrar os seus propósitos, né? Então, uma das dores, e a gente pode falar muitas dores nesse pós, que a princípio o médico chega e fala, viva uma vida normal, né? E o que tem de normalidade dentro dessa vida a partir de agora? Porque somos transformados. Não tem como. A gente não é mais o mesmo, né? Então, vão surgindo algumas dores. Então, a gente pode falar da dor social, a gente pode falar da dificuldade de reintegração, né, social. A gente pode falar desse reconhecimento desse novo corpo. Porque quando a gente está ali na jornada de tratamento, a gente está naquela sobrevivência. Preciso lutar, né? Que a gente fala da luta, que às vezes a gente entende e sente como, às vezes, uma luta, não é todo mundo, né? Apesar de a gente entrar em umas questões da questão bélica aí, mas alguns pacientes ainda sentem isso como uma luta, ou seja, na busca, vou trazer essa palavra, da busca pela sobrevivência, né? E aí, quando chega, né, ou seja, num processo de remissão, né, ele fala, peraí, e agora? Quem eu sou diante desse novo contexto, né? Sem toda aquela equipe, sem todos aqueles tratamentos. E agora? Agora eu tenho que ir para a vida? Que vida? Como que eu vou? Como que eu caminho? Né? E aí a gente vai tentando encontrar suportes. Então, uma das dificuldades, sim, é a reinserção do trabalho. Outra é estabelecer, né, os vínculos, ou restabelecer os vínculos que foram rompidos ali durante a jornada de cuidado, né? Também são transformados esses vínculos familiares, então vínculos, né, na sociedade, vínculos familiares e nesse vínculo consigo mesmo. Então, esses são os desafios. E, para isso, nós precisamos encontrar suporte, seja de associações, né, seja aí de apoio, né, especializados, pode ser apoio psicológico, pode, mas, por exemplo, vocês falam bastante da espiritualidade, que é um recurso de segurança, de conforto, de alívio. Então, identifiquem qual é o melhor recurso para vocês, porque é uma jornada possível esse pós, né? Então, é isso. Meninas, tanto a Marjorie como a Gi, vocês duas trabalham com redes sociais. Então, queria que vocês me contassem em um minutinho como que é acolher o paciente que chega para vocês através da rede social, seja pelo Instagram, por uma mensagem, ou que conhece alguém passa para vocês. Como que é esse acolher? Como que vocês fazem esse acolhimento? Como que vocês conseguem direcionar? Bom, primeiro, eu acho que é um privilégio a gente poder ter contato nas redes sociais, porque hoje o mundo ele é muito dinâmico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que lidar com essa veracidade, poder informar esse paciente, porque muitas vezes não é só o paciente, é o familiar, ou é alguém que conhece já a gente e quer alguma informação. E eu acho que também o que a Lu falou é muito importante. A gente eu lido bastante com gente também que vem falar do pós. Então, isso é uma coisa que eu acho que agora a gente vem falando mais. E, para mim, é um privilégio também estar falando sobre isso aqui, porque eu acho que pouco ainda se fala desse pós. E eu vejo que na internet as pessoas vêm perguntando mais sobre isso. Então, às vezes, a pessoa tem como perguntar da jornada dela, às vezes, para um médico, ou para uma rede, ou para as redes de apoio, mas, às vezes, o pós fica meio esquecido. Então, isso vem muito na internet. Então, eu venho acolhendo muito isso nas minhas redes, porque eu trabalho muito com pessoas 45+. E aí eu também falo muito sobre outras questões, né? Então, muitas pessoas aqui me conhecem como bailarina, como outras coisas que eu faço, que eu ressignifiquei depois também do câncer.
Então, eu vejo que esses são questionamentos muito comuns. Então, como acolher também esse paciente na internet, eu acho que a gente precisa ter muito preparo. Porque qualquer coisa que a gente possa falar ou que a gente possa direcionar, seja o paciente, o familiar, ou até alguém que acabou de ser assim, por exemplo, às vezes tem um amigo, né, que vem perguntar para a gente, ou às vezes vem um profissional da saúde perguntar para mim, a gente precisa ter bastante cuidado e a gente também precisa ter qual que é a intenção que a pessoa está procurando de informação para que nós indiquemos também que ela busque esse cuidado, seja profissional, seja de uma ONG, seja de informação, porque nós temos um papel educador muito forte. E esse papel educador tem que ser muito responsável. Assim como nós somos pacientes ativos e responsáveis com a nossa jornada, nós também temos que ser ativos e responsáveis neste educar o outro. Então, é muito importante que o nosso conteúdo também seja direcionado de uma forma potente e que seja muito claro. E, às vezes, é muito difícil fazer isso em poucos segundos. Então, o que eu procuro fazer é isso, é tentar acolher da melhor forma e direcionar da forma mais produtiva e mais educacional. Gi, você? Bom, na minha rede social, o meu bordão é na real. E é na real. Eu falo de conversas difíceis e eu acho isso tão importante. Eu aprendi com a Elisama Santos, que a gente tem que ter conversas corajosas. E eu gostei mais porque aí acaba sendo mais acolhedor do que virar e falar assim, não, conversas difíceis. Só que eu sempre falei, desde o meu início, que eu falo na real. Então, assim, eu sou o que vocês estão me vendo aqui, vocês vão me ver desse jeito, espoleta lá fora. Eu sou a pessoa da oração e deu 6 horas. E é muito engraçado porque eu acho que eu acolho também com a oração. E nada disso foi pensado, mirabolado, minuciosamente, para a gente levar isso para as redes sociais. Eu fui criando as estratégias de sobrevivência e muitas pessoas hoje em dia chegam e perguntam exatamente assim, oi, exatamente assim, oi, eu descobri um câncer, tal, tal, tal. Aí eu respondo, primeiro eu falo, poxa, a primeira coisa, e aí eu te entendo. E deixo a pessoa falar, porque ela vai falar no tempo dela. Outras pessoas vêm para falar de oração. Você me despertou um momento de oração. Eu acho isso lindo, porque realmente o momento de oração era da minha mãe, as memórias e histórias de acolhimento. Minha mãe rezava a Ave Maria no rádio todos os dias às 6 horas da tarde. Ela me tirava da rua, porque eu brincava na rua. E ela começava com a Ave Maria no rádio. E aí eu lembrei disso e falei, pô, que lindo. Outra coisa da minha cidade é o sino da igreja, que toca cada badalada de horas. E aí eu fui sempre me conectando e tentando me reconectar com a minha essência, que é as minhas raízes, a minha mãe, o meu pai, então o interior. E eu comecei a trazer isso para a minha realidade durante o diagnóstico. E eu fui expondo isso. Até que um dia uma paciente chegou para mim, a Nara Almeida, dentro do ICESP, e falou, eu não consigo rezar que nem você. Aí eu, oh, meu Deus, se eu te falar que eu também não consigo, né? E ela falou, reza por mim. Naquele dia, eu falei, cara, eu vou começar a rezar. Porque tantas igrejas, tantas religiões pregam e falam sobre Deus. Por que eu não posso fazer isso na minha rede social se eu falo na real? Então, eu decidi abrir uma live. Naquele momento, era 2018, falava, abre live. Eu comecei a abrir a live e a rezar. E aí eu sei que, em algumas religiões, a Ave Maria não é benquista, bem-vinda. Eu falei, vou ser mais juntos.
vou abrir com o Pai Nosso, mas eu vou trazer Maria. Então, eu também me conecto e também acolho essas pacientes com as orações. Muito coincidentemente, hoje, eu sou muito devota de Nossa Senhora. E eu não escondo isso de ninguém. E também não peço para ninguém gostar. Cada um tem o seu. E é muito gostoso, porque hoje eu sou simbólica, eu falo. As pessoas me reconhecem, tanto pelas orações, quanto por Nossa Senhora e pelo meu sino, porque foram estratégias de sobrevivência para cá. E só hoje eu recebi 2 santas. Uma Nossa Senhora que veio da Bahia e uma Santa Rita, que, por coincidência, a Santa Rita está na minha mão. Eu não consegui trazer a Nossa Senhora porque é um prato lindo. E, para muita gente, isso não é nada, mas, para mim, é simbólico também. E isso é uma maneira de acolher. E me acolher também na minha religião. Não cai não, santa. E, muito coincidentemente, são 6 horas. E aí, todos os dias, eu faço as minhas orações, que é um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eu peço sempre, receba, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. E toco o sino. É assim que eu faço todo dia, porque eu também tenho que ressignificar isso daqui. Isso daqui, para muita gente, pode ser impossível, porque falam que não pode tocar o sino. Mas todo dia a gente é curado de uma coisa. Eu estava super nervosa para vir hoje, e eu não vi a hora de tocar o sino, que é simbólico para mim, o barulho, que é como se tivesse passado. Eu sobrevivi a esse momento. Então, para mim também é acolher e me acolher. Obrigada. Lu, e eu queria, para encerrar nosso painel, que você deixasse uma mensagem de acolhimento para todos os pacientes, familiares, profissionais da área da saúde, você como psicóloga. Queria. Acho que todos que passaram aqui deixaram já uma mensagem. Vocês falaram de memórias afetivas. Desse painel, a gente vai gerar uma memória afetiva. Cada um de vocês que eu abracei nesse congresso, eu tenho uma memória afetiva. Cada vez que o congresso, todos juntos contra o câncer, falo assim, gente, nossa, já vem muitas memórias afetivas. E é isso, são símbolos da nossa jornada que vão trazendo esse conforto, esse alívio, esse amor, esse afeto, essa potência, né? Então, é isso, que memória afetiva que vocês têm para abraçá-los, para ampará-los, para abrigá-los. Mas eu quero deixar aqui, eu gosto muito de um poeta mineiro. Ele conquistou aí alguns títulos, teve uma jornada, né, de pianista, teólogo, psicanalista, pós-graduado, doutor, pai, educador, enfim, tem uma jornada aí de vida, como todos nós temos uma história. Ele enfrentou um câncer de estômago, né, e um mal de Parkinson. Ele é o Rubem Alves, que também trouxe muito o protagonismo do paciente e o significado da relação médico-paciente e do acolhimento. Ele tem um texto, e aí eu uno 2 textos referente à escuta e à escutatória, né? Sempre vejo anúncios, cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz, tem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Não basta o silêncio fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos intrínseos das palavras, no lugar onde não há palavras. Então, o que mais as pessoas desejam é alguém que as escute de maneira calma
e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Onde eu aprendi isso? Não aprendi nos livros. Eu aprendi prestando atenção. Obrigada. Um dos poemas que eu mais gosto do Rubem Alves. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. Não conseguimos fazer as perguntas, ainda. Mas ficaremos aqui um pouquinho ainda, se alguém quiser conversar com as meninas. Agradeço a Márcia, a Fafi, Raquel, Gi, Lu, Marjorie, por darem um sim para o nosso painel, por abrilhantarem nosso final de tarde. E eu acredito que essa jornada do acolhimento faz parte do nosso dia a dia. E nós, pacientes oncológicos, acolhendo pacientes oncológicos, podemos cada vez mais fazer a diferença na vida do outro, independente do tipo de câncer que nós temos. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada.